Muito bem, a gente vai para a segunda rodada de perguntas. Depois de viagens para a Europa, países do Mercosul, Estados Unidos e Ásia, o presidente Lula deve priorizar a agenda interna agora. A ideia é focar na articulação política aqui no Brasil e na diminuição de viagens internacionais. Essa apuração é do Gustavo Uribe. Vamos ver. No segundo semestre, Lula deve diminuir o ritmo de viagens internacionais. 3 são consideradas prioritárias e devem ser mantidas. A primeira delas, o encontro dos BRICS, em agosto na África do Sul. Depois, a abertura da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos em setembro. E, por fim, reunião da COP em Dubai em novembro. As demais viagens estão sendo reavaliadas, segundo fontes do Palácio do Planalto. Isso por 2 motivos. Primeiro, saúde. Lula já é um homem de 77 anos e tem pedido para diminuir as viagens internacionais porque são bastante cansativas. Além disso, Lula tem se queixado de dor nos quadris. Ainda não se sabe se ele terá de passar por uma cirurgia ou não. O segundo motivo, a agenda doméstica. É uma avaliação de que Lula tem dado mais atenção ao cenário internacional do que ao cenário doméstico. E é necessário, neste momento, na avaliação de estrategistas do Palácio do Planalto, ele entrar de cabeça na articulação política, ajudando Alexandre Padilha. Além disso, o lançamento de programas federais, como o novo PAC, que mudará de nome e será lançado agora no mês de junho. Então, se Lula viajou muito no primeiro semestre, o segundo semestre, essa é a avaliação dele e esse é o propósito dele, deve ser um pouco mais tranquilo nessa rota internacional. Tardelli, Lula acerta em priorizar a agenda doméstica a partir de agora ou deveria continuar na construção das alianças internacionais? Eu acho que se dependesse da vontade dele, ele continua nas alianças internacionais, mas o ambiente doméstico não é bom, não é favorável. Ele tem a base do Congresso é fluida, ele está encontrando vários problemas no relacionamento político, que ele não teve nas eleições anteriores. A gente vive um Brasil muito mais dividido hoje, ele tem sim que dar atenção a esse momento agora, onde há várias situações que estão nos afligindo. Eu acho que a idade de Lula é o menos. Eu acho que até um etarismo, a gente fala que a idade dele faz com que ele tenha uma recomendação de fazer menos viagens, porque as viagens são com todo conforto, não é isso, não é esse o problema. Ele não vai em Lombo de Jegue, ele vai com avião presidencial. Acho que a questão mesmo é a importância deste momento no Brasil. A base congressual dele é fluida. Ele vai enfrentar 3 CPMIs que vão ser altamente desgastantes. E ele vai precisar atuar a todo momento como um magistrado de sua própria coalizão, para que essa coalizão não se perca. A coalizão, nesse tensionamento que se abriu com as CPMIs, pode estar por um fio. E o Lula é o único e o principal artesão disso tudo. Ele tem que ficar. Só por curiosidade, sem contar seu tempo, quais CPIs você acha que vão ser desgastantes? 8 de janeiro, MST? Eu acho que é do 8 de janeiro, MST e até a CPI das lojas americanas, porque isso vai chegar em alguma coisa do mercado financeiro, dos nossos mercados que irão aí gritar alucinadamente. Muito bem, agora Janaína, Lula acerta em priorizar a agenda doméstica a partir de agora ou deveria continuar na construção das alianças internacionais? Eu entendo que o presidente acerta ou quem o aconselhou acerta, mas não só pelas questões levantadas pelo doutor Tardelli, mas porque o presidente vem errando muito no tom dos seus discursos, de suas abordagens internacionais. Ele até foi bem no discurso principal desse encontro do G7, mas infelizmente estragou quando deu a coletiva, e fez críticas aos Estados Unidos, ao presidente Biden, críticas completamente desnecessárias para aquele ambiente, isso sem contar o próprio erro de não ter encontrado o Zelensky. Em viagens anteriores, o presidente quis debater, por exemplo, juros aqui no Brasil e encontros com líderes internacionais. Então, como ele vem errando o tom, me parece prudente tirá-lo por um período deste ambiente, trazê-lo para o cenário interno e, quem sabe, ele consegue efetivar
esse consenso, ele consiga amenizar um pouco o convívio dentro do país, porque isso é importante, inclusive, para o governo dele. Tem 30 segundos, não? Tem 22 segundos. Então, eu queria aproveitar, é um pouco fora do script, eu estou preocupada com essa cirurgia no quadril do presidente. Porque muitas pessoas dizem que é uma cirurgia simples, mas não é. É uma cirurgia grande. Eu acabei de enfrentar com a minha mãe, e ela tem impacto e ela fragiliza muito a pessoa. Então, como eu não tenho intimidade com o presidente, não tenho como telefonar, eu digo aqui para ele, é bom buscar alternativas o máximo possível, muito embora ele conte com as melhores equipes de saúde. Muito bem, por favor, minha equipe, tragam detalhes sobre a cirurgia do presidente, que eu não sei falar detalhes sobre essa cirurgia para o nosso público. Enquanto isso, você tem, Tardelli, 1 minuto para réplica. A gente tem que pensar o seguinte, numa situação em que você tem lados tão antagonicamente postos, como é um conflito, uma invasão, uma guerra, Lula disse um fundamento, nós somos contra a invasão da Ucrânia. Entendemos que a Ucrânia tem o direito de preservar o seu território. Mas a Ucrânia conta com armamentos de outros países que estão crescendo suas indústrias bélicas. A indústria bélica americana é a mais pujante de todas. E é essa indústria bélica americana que faz com que o Biden crie uma dificuldade intransponível para a paz, que é a rendição absoluta do Putin, né? Que não vai acontecer. Então, ou as pessoas se sentam e abrem mão do que pudesse ser aberto, por exemplo, a filiação da Ucrânia à OTAN é um caminho, ou essa guerra pode ser muito mais devastadora, essa invasão muito mais devastadora do que tem sido até hoje. Você, Janaína. Então, veja, por isso que eu disse que o primeiro discurso do presidente não foi ruim, né? Eu tenho algumas divergências quando ele, por exemplo, equipara essa situação na Ucrânia com outros conflitos que neste momento não têm a mesma dimensão, mas a preocupação do presidente que esse conflito progrida, né, no sentido negativo, para uma terceira guerra mundial, inclusive de natureza nuclear, ela também é minha preocupação. Por isso que eu não cobro do Brasil, não cobrava na era Bolsonaro, não cobro agora na era Lula, uma posição mais contundente. A questão é a seguinte, né, querer culpar os Estados Unidos, muito embora eu compreenda a perspectiva econômica trazida pelo Dr. Tardelli, me parece também simplificar a questão. Porque o que se pretende? Né? Que Zelensky abra mão da sua soberania? Existe ali uma lista de exigências por parte da Ucrânia. Eu, por exemplo, já critiquei uma dessas exigências, que seria estabelecer um tribunal especial para julgar os crimes desta guerra. Né? Mas, assim, diminuir, dizendo que a culpa é de Biden, me parece também uma forma de fuga.